Pronto. Então vamos lá, boa noite novamente, garotas. Como eu não vi vocês há muito tempo, né? Vamos falar um pouquinho sobre Os Olhos do Dragão e sobre esse vilão que se chama Randall Flagg. Alguma de vocês aqui já leu A Dança da Morte? Porque a gente já leu com o clube. As meninas que estão sempre aqui no encontro, acho que hoje elas não conseguiram vir. Mas A Dança da Morte é um calhamaço do Stephen King, que se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde meio que foi dizimado todas as pessoas do mundo, só sobraram algumas, e existe um conflito entre o bem e o mal, né? E as pessoas são meio que destinadas a escolher um lado. O caminho delas tudo meio que leva elas a escolher esse lado. O lado do mal é do mesmo cara, do mesmo vilão desse livro, que é o Randall Flagg, que também é muito importante na série A Torre Negra. Não, ele já é o primeiro. Não, não é o primeiro da Torre Negra. Randall Flagg, ele é o grande personagem da Torre Negra, mas ele vai aparecer em outros livros, né? Nenhum desses livros que a gente leu, nem Os Olhos do Dragão, nem O Dança da Morte, são da Torre Negra. A gente vai ler num projeto separado os livros da Torre Negra em sequência para poder não perder a lógica. Só que eu acho que a gente tem que jogar eles mais para frente, porque ainda tem alguns outros livros que vão montando esse cenário do Randall Flagg. Mas vamos lá, vamos com calma. Primeiro vamos falar sobre Os Olhos do Dragão. Os Olhos do Dragão é um livro fora da curva de toda a obra do Stephen King, né? Se vocês estão começando a ler agora, vocês vão perceber que é muito... Ele tem... O King, ele publica muitos livros, mas a maioria deles é de suspense, e a maioria deles ele publica sobre o nome dele, Stephen King, né? A gente tem alguns outros livros que o King publicou sobre um pseudônimo, que se chama Richard Bachman, e os livros que ele publica sobre esse pseudônimo são livros um pouco mais de ação, distópicos, como, por exemplo, A Longa Marcha, O Concorrente, que também são livros geniais, meio que na adrenalina, assim, aquele livro meio que vira páginas, que você vai lendo sem querer parar. E ele publicava sobre esse pseudônimo porque ele queria também testar se ele conseguiria publicar livros de outro tipo, ou se o nome dele já estava vendendo o livro única e exclusivamente por ser o livro dele. Então, ele acabou publicando sobre esse pseudônimo até que ele foi descoberto, e hoje todos os livros do Richard Bachman saem escrito Stephen King embaixo também. E também são livros muito gostosos, né? Mas os livros esse livro, Os Olhos do Dragão, foi uma impulsão nele pela fantasia. Foi dos primeiros, assim, os únicos livros sobre fantasia que ele escreveu fora da Torre Negra, tá? E é uma leitura super gostosa. É um livro de 400 e poucas páginas que a gente lê sem sentir, diferente de vários outros livros grandes. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Vamos voltar ao assunto. Então, a gente vai ter um livro de fantasia bem no estilo conto de fadas, tá? Deixa eu só tentar desativar aqui, gente, o meu Telegram, que ele tá que tá. Pronto. No estilo conto de fadas, né? Porque é um livro que vai ter início, meio e fim, vai ter a questão da magia, vai ter a questão da lição no final de tudo, que é justamente o que caracteriza um conto de fadas. Então, a gente vai conhecer aqui o reino de Delain com alguns personagens principais, que são o rei Roland, que é o governante de Delain no início ali do livro. Delain é um reino medieval e ele tem dois filhos que se chamam Peter e Thomas. Vocês estão ouvindo o barulhinho do meu negócio aí, gente? Só porque o Telegram tá que tá hoje. Deixa eu ver se eu consigo parar. Aqui não tá aparecendo, não tá... Não tá fazendo barulho aí, não? Não. Então tá show. Então só para mim não tem problema não, porque eu tô com medo de incomodar vocês. Então vamos lá. O velho rei Roland, ele também é conhecido como um rei bom, apesar de ser um rei altamente influenciável, né? E a gente vai ter, desde o início da história, esse rei sendo aconselhado por uma espécie de homem muito misterioso que se chama Randall Flagg. A gente vai saber desde o início que o Randall Flagg, ele é um homem ruim, ele é uma espécie de mago, afinal de contas, assim que o Roland se apaixona pela esposa dele, dorme com a esposa dele, ele meio que controla
toda a vida do Roland, até quantos filhos ele vai ter. Peter vai ser o filho mais velho e também vai ser o filho mais querido por todos, justamente porque vai ser o filho mais parecido com a mãe e justamente por ter sido o filho que viveu mais tempo com a mãe, por isso foi educado por ela. E a gente também vai ter o Thomas, o filho mais novo, que meio que vai viver à sombra do irmão, por isso vai sofrer com muitas inseguranças, e também vai ser mais parecido com o pai, sem contar que não vai ter nenhum convívio com a mãe, já que a Sasha vai morrer no parto. Não por um problema da gravidez, e sim, claro, por uma espécie de veneno que o Randall Flagg vai dar a ela, né? E a gente vai ter o grande Randall Flagg, que vai ser esse vilão extremamente manipulador, que é o conselheiro do rei, porém com as piores intenções. E aí vocês devem se perguntar, como eu me perguntei ao longo do livro, gente, mas por que que ele quer desestruturar tudo? Por que que ele quer fazer mal ao reino? O que que ele ganha com isso? E aí a gente vai saber que o Randall Flagg representa o mal absoluto, né? Ele faz o mal simples e unicamente porque é o mal, ele se alimenta do mal, e vocês vão ver isso também nos outros livros, como A Dança da Morte, por isso que eu estava falando antes. O Flagg está desde o início ali tentando fazer está meio conjecturando, montando planos para consolidar o seu poder sobre aquele reino, e aí ele vai acabar envenenando o Ray Roland e vai incriminar o Peter pelo crime, justamente porque ele já tinha entendido que se Peter fosse o rei após a morte do Roland, ele acabaria não tendo nenhum acesso, nenhum controle mais sobre aquela cidade, né? O Peter, então, vai ser preso na torre, e o Thomas, que tinha visto todo o crime pelos olhos do dragão, a gente vai saber que, como ele é muito inseguro, facilmente manipulável, orgulhoso e carente, ele vai deixar se levar ali pela fama, pelos benefícios de se tornar um rei, e também vai ser manipulado por Flag, pelo medo e pelos puxinhos que ele vai receber por ser o rei, né? O Peter vai ser encarcerado, então, nessa torre, mas depois de um período de jejum, onde ele vai fazer tentando recobrar a sua insanidade, ele vai decidir não desistir, não morrer. Ele vai decidir viver e vai tentar provar a sua inocência. Aí tem toda a questão, tem muitos acontecimentos, né? A gente tem ele enfrentando o carcereiro, a gente tem ele pedindo a casa de boneca que ele gostava quando ele era criança, a gente tem ele fazendo a corda, trançando aquelas linhas para conseguir fugir da torre, né? O fato é assim, tem muitas coisas, muitos acontecimentos, parece realmente que a gente está vendo, não é nem um filme, uma série da Netflix, né? Dá para a gente ir acompanhando, me sentir com a mesma sensação que eu tinha antigamente quando eu lia os livros do Game of Thrones, né? É uma história gostosa, a gente quer saber, a gente se envolve com os personagens, né? E apesar de serem personagens muito lineares, quem é bom, quem é mau é mau, quem é manipulável é manipulável, o que não é comum nas obras do King, ainda assim a gente se envolve muito com a narrativa. Então a gente tem Thomas, que mesmo sendo rei, ele é assombrado pela culpa, ele é manipulado, ele é infeliz e ele é depressivo. Porque ele testemunhou a morte do pai, porque ele não fez nada para defender o irmão, porque o irmão dele está preso, e justamente porque ele cede a todos os desejos e todos os caprichos do Flag, ele sabe que, na realidade, ele é um rei de fachada, porque quem está comandando tudo ali é o Randall Flag. Até que a gente vai ter essa grande fuga, que vai ser quando o Peter vai conseguir fugir da torre que ele está preso, usando o fio dos guardanapos que ele estava tecendo ao longo dos anos. Ele vai ficar mais de 4 anos presos ali e vai se salvar com a ajuda dos amigos. Gente, é a jornada do herói. É um livro que vai contar a jornada do herói do início ao fim, a superação, todos os problemas. E não é porque a gente tem um livro extremamente previsível, porque nada é tão surpreendente, pelo menos para mim. Eu li, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer, eu já esperava mais ou menos algumas coisas. Assim, é um livro que é previsível, mas que é bem escrito, que é gostoso de ler. Então, a gente vai terminar como qualquer conto de fadas. A gente tem os irmãos se reconciliando, o irmão mais novo ajudando a expulsar o Randall Flagg, porque o Randall Flagg, ele não morre, ele é a representação do mal, ele não morre. Então, o Randall Flagg é expulso,
o irmão Thomas foge, sabendo que o Randall Flagg não vai desistir de se vingar, e o Peter retoma ali o cuidado com todo o reino. Então, a gente tem essa restauração da ordem no final, e o Peter volta a assumir o seu lugar legítimo, tendo toda essa jornada do herói, tendo toda essa jornada de redenção, né? E aí, é aquilo que eu falei com vocês. O que é mais interessante nesse livro para a gente que está nessa jornada de leitura do Stephen King em ordem cronológica, né? Os Olhos do Dragão vai ser um livro importante dentro da saga A Torre Negra, que a gente vai ler para frente. A gente vai ter algumas ligações. A primeira ligação é a ligação do personagem Flag, porque Flag, que é o principal vilão de Os Olhos do Dragão, também vai aparecer em outros livros do Stephen King, como A Dança da Morte e também A Torre Negra. E ele sempre vai ser conhecido como Randall Flagg ou como o Homem de Preto. Sempre que vocês virem referência ao Homem do Capuz, vai ser ele, tá? E em todos os livros ele é isso aí, esse feiticeiro, malévolo, manipula eventos, manipula pessoas, o que ele quer é a única e exclusivamente causa destruição, porque é isso que faz ele feliz, ele vive para isso, né? E a gente começa então a construir todo esse multiverso do King, Os Olhos do Dragão, A Torre Negra, A Dança da Morte. A gente começa até a pensar numa sequência cronológica. Por exemplo, Os Olhos do Dragão se passam no período medieval. A gente sabe que Randall Flagg estava lá há muito tempo. Randall Flagg, inclusive, estava desde antes da família Roland existir no reinado, né? Desde Valera. Então, assim, ninguém sabe a idade do Randall Flagg. E a gente já tem novamente o Randall Flagg aparecendo em A Dança da Morte, que é um livro que se passa em um futuro. O nosso futuro, inclusive, né? Um futuro próximo, mas é um futuro onde tem a gente passa por um apocalipse. Então, a gente sabe, o Randall Flagg não morre, tá? Ele é a representação do mal. E a gente começa novamente a falar desses conceitos de universos paralelos que existem dentro da obra do King e o famoso que vai ter em quase todos os livros dele, que é a luta entre o bem e o mal. Quase todos os livros do King, isso é um tema recorrente em suas obras, é a luta do bem contra o mal. O mal representado como Randall Flagg, como um ser, um mago superior com magia, e o mal representado também como um ser humano que pode fazer o seu pior, tá? Como a gente vai ver, por exemplo, em Misery no mês que vem. Mas a gente também tem a representação do bem, que são os iluminados, na maioria das vezes, que vêm lá do livro Iluminado, mas que a gente tem presença em vários outros livros, como o Peter nesse livro, né? Sempre que a gente lê um livro do Stephen King, a gente vai identificar a representação do mal, o vilão, e o iluminado, que seria essa representação do bem, o iluminado nesse livro, no caso, é o Peter. Por que iluminado? Porque ele percebe coisas do universo, ele tem sonhos com coisas que reveladoras, então ele é um iluminado, ele tem uma ligação maior com o universo, como o próprio livro, né, como ele já explicou lá. Então, a gente também tem a presença maior de elementos mágicos e elementos sobrenaturais. A gente veio da leitura de It, a Coisa. E a gente sabe que o Stephen King, ele gosta de mexer com magia, principalmente quando a gente está falando dos grandes vilões e dos grandes livros dele, né? Então, a gente vai ver aqui os poderes de Flag, alguns artefatos mágicos que ele tem, como a bola de cristal. Então, assim, tudo isso vai ser parte desse universo mais amplo. Inclusive, a história dos Olhos do Dragão vai ser mencionado no livro A Torre Negra, tá? O destino de Delain, as ações de Flag em Delain, isso vai ser mencionado em A Torre Negra. Por isso é legal a gente já ter lido esse livro, porque a gente vai começar a ligar alguns pontos e realmente montar todo esse multiverso, né? Então, tem vários personagens de A Torre Negra que se ligam com os Olhos do Dragão. Vamos lá. Falando um pouco mais do Randall Flagg. É aquilo que eu já falei com vocês, né? Ele vai ser... Ele sempre vai ser descrito como um homem alto, os olhos dele são bem penetrantes, às vezes avermelhados, um sorriso muito sinistro, e ele sempre vai manipular pessoas, sempre vai manipular e sempre vai tentar controlar. E essas habilidades sobrenaturais dele são sempre muito parecidas em todos os livros. Ele tem meio que um poder de induzir visão, ele consegue se teletransportar, e ele é muito carismático, então ele atrai seguidores para o lado dele nos dois livros, né? Então,
A Dança da Morte, para quem não leu ainda, vai ser essa história pós-apocalíptica, que também vai girar em torno da luta do bem contra o mal. O bem vai ser representado pela mãe Abigail, e o Abagail, eu sempre erro o nome dela, e o mal vai ser representado pelo Randall Flagg, e aí as pessoas que restaram depois desse apocalipse, onde de 99% da população mundial morreu, vão ter que se dividir, né, se tornar seguidores de um desses lados, e o lado bom vai fazer o possível, então, para lutar contra as forças do mal, que vai ser liderado por Randall Flagg. É um livro sensacional, tá? São 1.200 páginas, é um calhamaço, tipo It é coisa, mas vale a pena a leitura, apesar do final ser igual eu falei com vocês, né? Final de It é coisa é bom? Mais ou menos, mas o livro vale a jornada. É a mesma coisa, o final de A Dança da Morte é ok, mas vale a pena a jornada da leitura, porque também os personagens são incríveis, e vocês vão conhecer um pouco mais do Randall Flagg, que é esse personagem mais comum, né? Deixa eu ver mais aqui, o que eu separei para vocês. Acho que mais é isso. Falei igual pop na chuva. Vamos lá. Elvis não leu o livro e a Eduarda não leram o livro. Vocês estão muito, só quem leu o livro foi eu, Fabi. Posso fazer uma pergunta, então, Ana? Pode, manda. Para quem vai começar as leituras do King, tá? Tem sequência? Por exemplo, se eu quiser ler o livro do próximo mês, eu tenho que ler este primeiro? Não. Não? Os livros dele nem foram feitos em sequência. A Dança da Morte, por exemplo, ele publicou, depois ele tirou de publicação, colocou de novo. Agora você tem que saber fazer as ligações, tá? Porque ele nem publicou em ordem cronológica. Por exemplo, A Dança da Morte foi a gente leu ano passado, e aconteceu muito tempo depois do que esse que a gente está lendo agora, Os Olhos do Dragão, que esse é medieval. Então ele vai só escrevendo os livros e vai tentando ligar os personagens. Então é só você sempre fazer essas ligações que você vai entender. Porque para entender Os Olhos do Dragão agora, você não precisa ter lido A Dança da Morte. Mas quando você lê A Dança da Morte, você tem que lembrar que você já viu Randall Flagg em algum lugar, porque aí eles se ligam. O que pode acontecer é você tomar alguns spoilers, tá? Porque tem comentários de outros livros dele. Por exemplo, Cujo. Cujo é o livro do cachorro amaldiçoado do Stephen King. Genial. Leiam também, tá? Tem referências. Por exemplo, você vai estar lendo um livro depois e ele vai comentar. Só comentar. Porque em tal ano aconteceu uma história de um cachorro raivoso que prendeu, que mordeu não sei quem. Ponto. Tem esses comentários, aí à medida que você vai conhecendo a obra, você só vai percebendo mais essas coisas. Igual o pessoal, durante a leitura, que pegou algumas informações. O Iluminado, que é um livro imprescindível, tá? Então, se você quiser ler um livro assim para começar, é o Iluminado, porque a partir desse livro, a literatura do King mudou completamente. Aí ele consolidou como um grande autor. Pode falar, Fabi. Obrigada, Ana. Eu adorei, né? Eu adorei. Eu achei inteligentíssimo. Eu comecei a ler o King agora, eu comecei a ler o Iluminado sozinha, parei, não sei por qual motivo, porque eu estava adorando o livro, e li o King com vocês. Aí ali, naquela reunião, eu entendi um pouco, você explicou essa questão desse universo que ele cria. E esse eu achei assim que encaixou tudo tão bem. Cara, eu adorei tudo da capa ao final. Porque assim, a gente eu tô lendo uns livros pesados para reflexão, e esse não é para refletir, esse é para você distrair a sua cabeça, mas é uma distração tão gostosa, porque eu achei assim, tudo encaixadinho, assim, o Flagg fez as maldades certinho. Isso, a gente espera tudo que vai acontecer. O que ele tinha que fazer, ele fez. Ele foi inteligente ali, matou quem ele tinha que matar, envenenou quem ele tinha que matar, subornou quem ele tinha que subornar. Foi tudo dando certinho. Inteligentíssimo, inteligentíssimo. Eu achei a jogada assim. Então, é gostoso de você ler quando tudo se encaixa, né? Isso. E eu adorei todos os destinos assim que foram feitos. Assim, eu, como você falou, a jornada do herói, me senti assim também. Me senti vendo aqueles filmes antigos, né? Daquela coisa toda. Gente, eu adorei tudo. Aí, quando o Peter, né? Quando ele bate naquele carcereiro, gente, eu achei aquilo ali tão assim importante, porque ele fala, eu vi um rei ali.
sabe? O jeito dele falar, né? O jeito dele falar, e o cara apanhou e respeitou, porque ele falou que viu o rei. O amigo dele, que era filho do mordomo, sempre reconhecendo ele como rei. A única coisa que eu não consegui visualizar na minha mente foi essa corda, que não entrou na minha cabeça, essa corda de jeito nenhum. Esse fio de guardanapo, isso aí não entrou na minha cabeça como ele fez, mas eu resolvi 4 abstrair. anos. Eu já teria me irritado no segundo mês. Não consegui entender esse remendo aí eu falei, tá, abstrai que esse remendo não está entrando na minha cabeça. Mas eu adorei, eu gostei de tudo. Obviamente, né, que a gente fica triste com algumas partes, não queria que a mãe dele morresse, mas assim, foi uma morte bem articulada dentro Precisava. E do jeito que ele fez, né? Ele subornou uma pessoa para ir lá, ela estava já se metendo aquela ideia da rainha boa que bota o rei na linha. Isso. Adorei, eu achei assim tudo fantástico. Adorei tudo. Até a história do guardanapo fechou, porque faz sentido. A mãe dele estava ensinando ele a se portar com dignidade. Mas, na realidade, tinha uma coisa que ia ligar lá no final. Que ia ligar no final. Gente, eu achei assim... E quando aquele conselheiro... aquela casa de boneca... Eu achei assim, ele intrincou tudo, né? Você parece que está lendo o livro assim, que é um livro mais tranquilo, que não sei o quê, mas está tudo tão ligadinho, tudo tão certinho. E o final, para mim, coroou, né? Eu adorei aquele final ali. Eu gostei que foi o Thomas que, também. Inclusive... Não, e com o colar do outro que já tinha sofrido na mão dele, com o sangue do Mickey. Exatamente, fechou tudo. Cara, eu adorei. E no final, o Thomas reconhecer que ele não tinha morrido, né? E ir atrás dele para se redimir e tudo. Então, assim, eu achei fantástico. Eu gostei de como o Thomas foi retratado, por ele ser, né, manipulado e ser mal, porque sempre tem esse tipo de rei nas histórias aí. Sim, sim. Então, eu gostei de tudo. Assim, eu achei que foi uma leitura muito prazerosa, muito inteligente. No final, eu fiquei sem fôlego, né, para ver aquilo. Para acompanhar. Nossa, para acompanhar. Gostei da história dos olhos do dragão, que sempre tem isso, né, nos castelos, sempre tem isso nas histórias antigas. Passagem secreta, sempre tem. Eu achei muito inteligente, foi uma leitura muito prazerosa, muito gostosa. Gostei de tudo como foi desencadeado, e até o finalzinho lá eu achei fantástico, adorei. Eu também. E sabe que eu estava precisando de um livro desse que eu não precisava ficar pensando muito, né? Porque tem hora que a gente lê muitos livros. Claro que a gente precisa ler dos livros densos para refletir, pensar, só que tem hora que a gente precisa de um só para entreter. Exato. E ele entregou entretenimento de boa qualidade. Menina, isso. você sabe o que eu uso para ler, para entreter? Colin Hoover, olha isso. É ótimo também. Você não precisa... Porque se você for ficar refletindo sobre aquilo... Não tem nada a ver com nada, né? Aí eu falei, gente, aí depois que eu vi esse livro, eu falei, não, gente, tem uns livros inteligentes para entreter, sem precisar ficar vendo aquela mesma besteirada sempre, porque é tudo mesmo livro. Mas eu não estou afim de pensar, eu só quero gastar meus neurônios e meu tempo. Eu não quero ver TV, eu quero ler algo... Exato. Aí eu peguei esse que foi para entretenimento, que tudo se encaixou. Eu adorei. Eu sou fã dos livros do King para isso, só que aí tem aqueles calhamaços dele que a gente pega de vez em quando, que mais sobrecarrega a nossa mente, igual o It é coisa. Né? E o It tinha muita pista, né? O It tinha muita coisa que você tinha que ficar ligada ali, que você não podia... Esse não, esse estava tudo ligado, mas você não precisava raciocinar, estava tudo muito claro, não tinha nada escondido. Adorei. Exato. Eu amo. Agora também o meu... chama Guilty Pleasure, né? O livro da vergonha. Gente, o que eu leio de romance, aqueles água com açúcar mesmo. Você fala assim, esse livro, eu já sei o final, já sei o meio, já sei o que vai acontecer, já sei tudo, aquelas coisas, tudo clichê. É o meu livro para desligar a mente, né? Precisa de um de vez em quando, porque é bom. Só que os livros do King, o do mês que vem, vocês não leram Misery ainda, já leram? Misery é simplesmente sensacional, mas Misery é estilo thriller. É um pouco diferente desse que a gente leu, né? Que é fantasia. Então é um thriller, você fica angustiada, vocês não vão conseguir largar, porque eu fiz o cronograma para o mês todo. Mas vocês vão ler, tipo, em menos de 5 dias, eu garanto, porque vocês não vão conseguir largar até saber o que vai acontecer.
Aí depois vocês assistam o filme, que é bom também, mas o livro é genial. Genial. Eu lembro que eu virei noite a primeira vez que eu li, porque eu queria saber o que ia dar aquilo. É bom, e é um livro curtinho, né? Então vai ser um outro livro de desligar a mente, mas esse vai trazer até algumas reflexões interessantes, porque aí o King já vai partir para a ruindade humana. Tipo Carrie a Estranha, vocês já leram? Carrie a Estranha, ele liga um pouco de ruindade humana com fantasia, né? Porque a Carrie tem poderes sobrenaturais, e ela tem telecinese, mas o foco ali todo é ruindade humana. O Iluminado tem um pouquinho também de poder, porque o Iluminado tem essa ligação com o universo, e tem o Hotel ali também, né? Calma, eu tô confundindo o Iluminado. É, o do Hotel. O Iluminado é o do Hotel, que tem uma coisa maligna ali. Que é, Misery não, Misery é meio que um thriller mesmo. Então é bem legal, vocês vão gostar, tá? Não, vai ter muita coisa pra gente conversar. Vanessa, você leu? Li sim, e concordo com vocês. Foi um livro realmente muito gostosinho. Concordo com a Ana, que eu gosto muito dos livros do Stephen King. Eu não li muitos, li poucos. Acho que eu li, contando com esse, foram 6. Mas eu gosto muito da escrita dele. A escrita dele é muito gostosa, sabe? É realmente essa leitura que é muito fluida, né? 3 livros, ele gosta muito desse negócio de colocar o poder, né, o mágico no livro. 3 dos livros que eu li eram de suspense, sim, não é do terror, né? São Sim. 3 livros Acho que que ele ele não tem. lançou. Acho que o terror mesmo dele, terror mais, pra mim é o cemitério. Fora isso, eu acho que não tem tanto terror, não. Pois é, eu li uns 3 livros que é mais a ideia de investigação, sabe? Que é o Joyland, depois, e o Billy Joy. Billy Sanders, Ah, são aliás. livros mais recentes dele. São os livros mais recentes. Mas mesmo livros que são um foco investigativo, ele tem em botar uma É, mágicazinha ali no meio. E isso se torna tem, muito sim. legal. Então, assim, os livros em geral dele, eu gosto muito da escrita dele, porque é uma escrita fácil, é uma escrita que te envolve fácil. E esse livro em si, eu achei ele muito simplório, muito simples, mas é um livro simples que foi gostoso de ler. Foi como vocês falaram aí, é um livrinho de... Eu só tô Entretenimento. com um livro de entretenimento, né? Eu tô com o Hobbit e tô agora com... Tava agora com o Mas Stephen é Então, bom, mas é bom. Mas um mês de férias, né? Um mês de julho, mês de férias, mês de tem que entretenimento. ficar leve também, Porque depois do Hobbit a gente entra logo em Senhor dos Anéis, que já é alta Aí vai ser fantasia, mais muda pesado, né? completamente. Uhum. Gente, eu Mas gosto de eu fantasia gostei levinha muito. também. Pois é. E aí eu gostei muito, achei bem, assim, como vocês falaram, né? É bem superficial os Bem personagens, tipo, previsível, imprevisível, né? Tipo, o mal é mal, não tem motivo para ser mal, ele é mal porque ele é mal mesmo, o bom é bom porque ele é bom por si mesmo. Eu achava no início, quando eu comecei, eu achava que ia ser um livro tipo o Conde de Monte Cristo, né? Ele ia ser a história dele saindo e procurando justiça, se vingando, né? Mas Entendi. acabou não sendo isso, né? Acabou. Eu também achei que ia ser uma Ele história de fugiu, vingança. faltava só 20 páginas para acabar o livro de 400 e pouco. Não, cara, eu jurava, até quando você lê a sinopse do livro, parece que é um livro sobre vingança. Não Isso. é um livro sobre vingança. A cara do Assassin's Creed da vida, né? É verdade. Randall Flagg parece o cara mesmo do Assassin's Creed. Então eu imaginava realmente que ia ser mais para vingança, para buscar justiça, mas não foi. Mas foi uma historinha gostosa e muito envolvente. Eu adorei. Exatamente. Vocês são recentes, a gente já está agora no terceiro ano do King, e aí tem alguns livros que eu recomendo que vocês leiam. É o Iluminado, que aí faz diferença realmente para vocês entenderem a trajetória toda do King. O que mais? A Dança da Morte, nem tanto. O Talismã eu detesto. É o quê? É o Iluminado, o Cemitério,
Cemitério para quem Já gosta de terror. passou. Você já Já leram, né? passou, isso, o Iluminado, Cemitério é terrorzão, muito legal. O livro de contos dele, o melhor que tem é o Tripulação de Esqueletos, que quase todos os contos viraram filme, quase todos. E tem os do Richard Bachman, né? Para quem gosta desse King mais thriller, aí vocês podem ler o A Maldição, que é muito legal, que a gente leu também esse ano. A Maldição, antigamente era chamada de A Maldição de Cigano. É um cara que sem querer atropela e mata uma cigana. E aí, quando ele vai passar pelo julgamento, ele tem que ir e não é julgado, entendeu? Ele passa ileso. E aí, uma pessoa, acho que era parente da cigana, não vou contar muito para não dar spoiler, amaldiçoa ele, entendeu? Ele era muito gordo e a maldição é que ele ia ficar mais magro. Só que há de até não existir mais ele. É muito legal também. É esse estilo mais delicinha de ler, vocês vão gostar. É uma maldição. Esse é do pseudônimo Richard Bachman. E tem... esses são meus favoritos. Eu gosto de Salem, que é uma história de vampiro, mas também não é dos meus favoritos, não. São esses. É o Iluminado, o Cemitério. Ah, Cujo. Cujo é massa também. Que é o do cachorro. Vocês vão gostar. Cujo não tem nada de sobrenatural, mas é massa. Todos esses vocês já leram. Já lemos. Mas a gente tem até 2033, né, pelas minhas contas. E ele ainda tá lançando, né? Pois é, até 3 anos atrás a gente tinha até 2033. Mas se ele continuar, tem mais uns 2 anos aí pela frente. Teve ano que ele lançou 4 livros em um ano. É uma máquina. É uma máquina. É uma máquina, é impressionante. E aí ele tá velhinho já. Continua. Mas temos uma grande jornada pela frente. A gente vai ler esse ano ainda Trocas Macabras, que é um dos mais famosos dele. E A Metade Sombria, que é daquelas edições até da biblioteca, que dizem que é muito bom. Eu não conheço esses também, não. Então, vamos aos poucos. Muito obrigada pela companhia. Vocês querem falar mais alguma coisa, gente? Está ótimo. No próximo, a gente fala mais. Então, é porque esse é mais calmo, né? Qual foi a grande reflexão que vocês fizeram nesse livro? A grande reflexão. Eu nem sei se eu refleti, Ana. Eu gostei. Eu também. Eu nem queria refletir, para falar a verdade. Eu não sei se eu refleti, não, assim, porque eu vi mais como aquela coisa, tipo, filme de sessão da tarde. Para mim foi assim. Aí... Exato. Sem grandes reflexões, mas gostoso. Recomendado. Então, tá bom, meninas. Boa noite. Bom finzinho de domingo para vocês, tá? Vocês também. Beijão. Boa noite. Boa noite.